Olá, sou Caio Junqueira. A gente vai entrevistar o senador Flávio Bolsonaro, coordenador-geral da campanha à reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Muito obrigado, senador, por nos conceder essa entrevista. Caio, eu que agradeço a oportunidade de falar com os telespectadores da CNN. Agradeço o título de coordenador-geral da campanha, mas eu sou ali um colaborador apenas, que está próximo do presidente, que está há 20 anos na política, então tenho um pouquinho a noção do que é importante na campanha e qual é a linha que o presidente Bolsonaro quer dar na sua própria campanha, porque no final das contas ele é o grande coordenador, ele é o grande marqueteiro, ele é o grande engenheiro dessa estratégia que nós estamos traçando juntos para ter resultado favorável, positivo para o Brasil em 2022. Senador, hoje saiu uma pesquisa, mais uma pesquisa apontando que o ex-presidente Lula venceria no primeiro turno, derrotaria o presidente Jair Bolsonaro. Qual a sua avaliação, a chance real disso acontecer e dá para virar para vocês? Olha, eu tenho a convicção de que as pesquisas estão erradas, que nós estamos na frente. Já foi assim em 2018, onde todas as pesquisas apontavam que o Bolsonaro perdia para qualquer um no segundo turno. E a realidade está descolada dos números das pesquisas, Caio. Porque se você pegar quantos institutos, esses mais tradicionais, que davam para o presidente Bolsonaro em 2018, por exemplo, em torno de 30%, 35%, faltando uma semana para a eleição, e o Bolsonaro arrastando multidão daquele jeito, como nós nunca tínhamos visto antes em uma campanha eleitoral, de uma forma espontânea, voluntária, uma organização vindo muito de internet, e agora ele aparecer com 25%, 28%, carregando para as ruas a mesma quantidade, ou até mais pessoas ainda confiando nele, enquanto o candidato que supostamente tem 40%, 42% não consegue sair na rua. Quer dizer, algo está errado, ou é má fé, ou a metodologia está errada, e aí tem várias explicações que podem ser dadas com relação à falta de credibilidade das pesquisas. Então isso nunca nos norteou. O nosso eleitor ainda, um adendo, o nosso eleitor, ele é mais difícil de ser captado nas pesquisas, porque é um eleitor que tem ali em grande parte um viés religioso, que não gosta muito de declarar o que está pensando. Quando a pesquisa vai à rua no domingo, os evangélicos, os católicos, os cristãos estão na igreja, ou estão em algum outro culto. Você pegar os servidores públicos, por exemplo, os policiais, os militares, eles não são proibidos de dar entrevista, eles estão nos quartéis todos os dias, não respondem a esses questionários. E sem falar que a gente desconfia que muitas vezes há um interesse financeiro, sim, por trás dos resultados da pesquisa, porque tem muita gente que ganha dinheiro com a flutuação dos números dos candidatos. Isso mexe com o humor do investidor, isso mexe com as expectativas de investimentos tanto internacionais como nacionais. Então, se hoje o mercado entende que o Bolsonaro é melhor para o Brasil, uma pessoa muito mais previsível, uma pessoa muito mais correta, uma pessoa que não rouba, que não assalta estatais, que não achaca empresários como o PT fazia, então, em tese, o Bolsonaro estando bem, a tendência é o quê? É o real se valorizar, é o dólar dar uma baixada. Então, quando alguém bota o Lula na frente na pesquisa, a tendência é o real desvalorizar, o dólar dispara. Mas todas as pesquisas estão erradas, senador? Eu acredito que assim, o que eu vejo nas pesquisas é que a diferença, primeiro, está diminuindo, isso é inegável, para minha cabeça, eles vão ajustando a realidade, quanto mais perto da eleição vai chegando. É impossível o Lula ter essa quantidade de votos, como as pesquisas estão mostrando, porque é uma pessoa que não consegue sair na rua. E só para completar o raciocínio, quando você bota o Lula na frente, o mercado fica desanimado, a tendência é o dólar subir. Daqui a pouco você bota o Bolsonaro se aproximando, a boca do jacaré fechando, o dólar cai, quer dizer, a pessoa numa hora compra dólar, na outra hora vende dólar, e isso também, obviamente, é uma motivação que pode, não estou acusando de nada, mas que pode ser aquela motivação para que o instituto que está sendo contratado por alguma empresa que tem esse tipo de objetivo por trás, pode estar submetendo. A gente nunca, Caio, se baseou em pesquisa para fazer a campanha. Eu, por exemplo, no Rio de Janeiro, eu era o 4º colocado para senador nas pesquisas. Aí quando abre as urnas, eu sou o mais votado com quase o dobro de votos do segundo. 4.380.000 e poucas pessoas votaram em mim. Então, se eu me baseasse pelas pesquisas, eu ficava em casa, eu já perdi a eleição. E eu acredito que com o passar do tempo, a tendência é que a gente consiga ter uma redução da inflação, que o poder aquisitivo do brasileiro comece numa ascendente, num retorno, o que poderia ser sem pandemia, sem guerra da Rússia com a Ucrânia, então ter um poder aquisitivo melhor. Então o ambiente no Brasil é muito favorável para que o presidente Bolsonaro possa mostrar o seu trabalho
Eu acho que isso é uma coisa que eu pelo menos tenho a clara percepção, cara, que um dos maiores erros do governo foi não fazer a propaganda, não divulgar aquilo de bom que ele fez, e tem muita coisa em todos os ministérios que as pessoas não sabem ainda. Então, olha o potencial que existe de eleitores, né, que ao descobrir, né, que foram beneficiados por um programa do governo Bolsonaro, podem passar a ter uma simpatia e hoje estão declarando que não votam em Bolsonaro. Te dou alguns exemplos aí. Pessoal que, por exemplo, beneficiado pelo FIES, né, que fizeram dívida para estudar, o governo praticamente já iniciou. Pessoas que deviam 50 mil reais agora pagaram 2 mil reais, R$1.000 e estão quites, não devem mais nada para ninguém. Te falo do Auxílio Brasil, por exemplo. As pesquisas mostram que muitas pessoas ainda acham que quem dá o Auxílio Brasil é o Lula. Sim. E não é. Então, assim, ao fazer a campanha, ao dar visibilidade para esses assuntos, as pessoas saberem, né? Olha, você recebia em média 190, alguns recebiam 75, 80 reais do Bolsa Família, o Bolsonaro melhorou esse programa, agora você recebe no mínimo 400. Agora, se você arrumar um emprego, você não perde o Auxílio Brasil, isso tudo vai ser comunicado. E, assim, as obras de infraestrutura, enfim, Mas na sua avaliação, de coisas que são favoráveis, que o eleitor, ao tomar conhecimento disso, pode optar pelo Bolsonaro. O presidente está na frente das pesquisas. Eu não tenho a menor dúvida. Eu não tenho a menor dúvida. Porque eu estou na política há 20 anos, eu nunca vi alguém que esteja liderando pesquisa não pode sair na rua. Mas isso não tem a ver com taxa de engajamento? A capacidade de mobilização que o presidente teria maior que a do Lula? Não tem a ver com estatística de pesquisa? Vou fazer o contrário. Muita gente fala o seguinte, o Bolsonaro arrasta essa multidão para a rua porque ele tem ali 35%, 40%. Então, onde ele for no Brasil, vai ter eleitor, né, que vai querer ir para a rua aplaudir ele. Beleza, por que o cara que tem mais do que ele não consegue fazer isso? Por que um cara que está na frente na pesquisa e está servindo ali de opção para o eleitor, se o eleitor não tem nem vontade de ir para a rua para aplaudir, ou não tem vontade de ir para a rede social defender os absurdos que ele está falando, né, como aborto, revisão de questões trabalhistas, né, que vão quebrar o Brasil, vão gerar desemprego, vão quebrar os empreendedores aqui, vão gerar desconfiança dos investidores. Quer dizer, uma pessoa que só fala besteira, um cara que só... Tudo que ele abre a boca, você vê que esse Lula de 2022 é um Lula raivoso, é um Lula com sede de vingança, é um Lula que não está nem aí em se revelar, como ele está fazendo agora, revelando quem ele é de verdade. Ele, nas campanhas anteriores, ele conseguia mentir e enganar os outros. O próprio Lula fala, né, que olha, eu não vou mais enganar ninguém nas eleições. Eu concordo, quem ainda está caindo nessa ladainha, nas mentiras que o Lula conta, acho que tem que, né, Senador, fazer um exercício de memória. O senhor fala do principal adversário do presidente raivoso. Ontem, o presidente Jair Bolsonaro, para fazer um contraponto aqui ao senhor, deu uma declaração forte. Ele vem dando declarações fortes, principalmente contra o Judiciário, o Tribunal Superior Eleitoral. Eu quero entrar no mérito das declarações, principalmente as de ontem, mas em um contexto geral. Atacar o Supremo Tribunal Federal, o Tribunal Superior Eleitoral, dá voto? Olha, o presidente Bolsonaro não está preocupado com voto nessa discussão. Ele está cansado de ser sacaneado. Ele está cansado de tratar as coisas republicanamente e não serem cumpridos lá de lá. Ele está cansado de interferência de alguns ministros do Supremo no Poder Executivo, no Poder Legislativo, e simplesmente os freios e contrapesos da nossa democracia não estão funcionando. O Senado não pauta impeachment de ministro do Supremo. O próprio Supremo internamente, que eu sempre acreditei que fosse acontecer e não está acontecendo, infelizmente, não resolve essa questão internamente. Quer dizer, um ministro faz o que faz, como Alexandre de Moraes infelizmente está fazendo, perseguindo aliados do presidente, rasgando a Constituição, mudando jurisprudência, está ali confiscando dinheiro que é de alimentos das pessoas, né, como no caso do Daniel Silveira, e ninguém faz nada, ninguém está nem aí. Parece que a preocupação maior ali é blindar, proteger o ministro, porque amanhã pode ser com outro. Então a preocupação mudou, era para ser a preservação da Constituição, era para ser o respeito à harmonia entre os poderes, e não está sendo nada disso, o povo está percebendo. Então não adianta querer achar, Caio, querer rotular o Bolsonaro de raivoso, como se ele estivesse agredindo o Supremo, quando ele sempre está reagindo a uma agressão que ele sofre. Eu fico impressionado como é que uma parte da mídia deixa isso passar batido, no meu ponto de vista, de propósito, porque parece que quer o desgaste do presidente Bolsonaro. O cara que quer fazer o bem, o cara que não está roubando ninguém, o cara que não assalta estatal, o cara que está gerando milhões de novas vagas de emprego no Brasil, está fazendo o Brasil decolar apesar de pandemia e guerra na Ucrânia.
está fazendo um milagre. É Deus que está usando o presidente Bolsonaro. Mas o Supremo é um adversário do presidente? Não é adversário, mas eu acho que alguns ministros, inclusive, eu ouço falar, não sei se é verdade, que alguns ministros se intitulam até os verdadeiros opositores do presidente Bolsonaro. Olha que maluquice. Quem tem que fazer oposição ao presidente Bolsonaro são os políticos, né, que não concordam com o que ele fala. Vamos para o debate de ideias, vamos para o debate de um monte de coisa aqui. Agora, um ministro, uma autoridade do Poder Judiciário não pode se colocar na posição política. É isso que está acontecendo, infelizmente. E eu posso falar isso com muita tranquilidade, cara, porque eu sou uma pessoa que sempre busquei fazer essa ponte institucional entre executivo, judiciário, legislativo também. E eu sou testemunha de que o Bolsonaro faz tudo para tentar ter uma situação de normalidade, mas só que todo dia é um ataque alternado em cima dele, um ataque à harmonia dos poderes. E, infelizmente, a imprensa só divulga um lado. Senador, então, incomoda muito ele. Vamos considerar, então, que essa é a situação que o senhor coloca. Isso não vai ter fim? Eu não sei, depende desses poucos ministros do Supremo. Mas depende deles ou depende do outro lado também? Do presidente? O presidente cansou de fazer gestos, né, para alguns ministros, para a própria instituição, Supremo Tribunal Federal, né, e simplesmente não surtem efeito, ou quando surtem efeito é por 5 dias, uma semana, 10 dias, depois voltam os ataques de novo. Sabe o que eu imagino, cara? Eu acho que alguns ministros do Supremo, infelizmente, eles estão se colocando numa situação de importância acima da vontade da população. Quer dizer, parece que na cabeça deles, olha, eu sei o que é melhor para o Brasil, o presidente Bolsonaro não sabe. Quer dizer, uma pessoa, né, que não teve um voto para estar ali, acha que sabe o que é melhor para a população e não um presidente eleito com quase 60 milhões de votos. Então eles se colocam ali como um paredão para evitar que o Brasil vire uma ditadura, porque é o que vai acontecer com o Bolsonaro. Quer dizer, uma maluquice sem fundamento nenhum. E óbvio que chega uma hora o presidente Bolsonaro não aguenta, ele acaba tendo que verbalizar. E assim, é um grito ali que ele está dando, do meu ponto de vista, de sufoco, não aguenta mais ele ser tão perseguido, os seus adversos, os seus aliados serem perseguidos. A régua que é usada contra nós não é usada contra os nossos adversários políticos. Cara, isso é claro, isso é óbvio e notório. Olha, isso é ser contra a democracia ou isso é ser a favor da democracia? Isso é querer que a democracia funcione de uma forma plena. Do meu ponto de vista, o que o Bolsonaro faz é defender a Constituição 24 horas por dia. Mas se fosse para dar golpe, se existisse essa lenda de golpe, ele já tinha dado. Já 3 anos e meio quase no governo. Então, pelo contrário, o maior democrata, uma pessoa mais republicana que eu conheço, que mais defende a democracia, um grande patriota, que, óbvio, está indignado, porque está vendo que o seu governo está sendo inviabilizado por algumas pessoas que não tinham que se meter na política e acabam querendo se meter. Isso é muito ruim para a democracia. Bom, ontem, nessa fala de ontem, tem alguns pontos que eu queria que o senhor nos ajudasse a compreender. Primeiro, ele disse que o novo 7 de setembro está sendo organizado. Isso está, a campanha está pensando no 7 de setembro deste ano como uma possibilidade de mobilização, tal qual foi o 7 de setembro do ano passado? Caio, assim como foi o 7 de setembro do ano passado, o 7 de setembro de 2022, eu não tenho dúvida que vai ser uma grande manifestação popular, pacífica, para que o Brasil inteiro, mais uma vez, entenda de que lado o povo está. O político tem que brigar por isso, né? O político tem que brigar pela preferência do povo. Não é um membro do judiciário que tem que brigar por isso. Então, não tenho dúvida, mas só que, mais uma vez, está acontecendo de uma forma completamente espontânea, não há centralização, não há organização por parte da campanha desse 7 de setembro, mas as próprias pessoas estão se vendo motivadas a irem para a rua no 7 de setembro desse ano, exatamente para somar esse grito de socorro que o presidente Bolsonaro está dando para a população. Pô, me ajude, só vendo o que está acontecendo com o Brasil. Vamos ter uma democracia no nosso país que a gente não está tendo hoje. Então isso é que motiva, o que é que dá razão para a pessoa ir para a rua no 7 de setembro? É o Bolsonaro ou são essas poucas pessoas do Supremo? Porque se eles não tivessem dando motivo, ninguém ia ter essa vontade de ir para a rua para se manifestar por alguma coisa. Diz que o Supremo que está motivando as pessoas a irem às ruas no 7 de setembro deste ano. Eu sempre gosto de fazer a distinção, não é o Supremo instituição. São alguns ministros, né, que são a exceção. Isso é um fato. Isso não é querer fazer uma guerra institucional. É que, assim, eu perdi já a esperança, eu tinha essa esperança, que internamente o Supremo conseguisse se resolver e evitar esses arroubos individuais de alguns em momentos diferentes, que são aberrações jurídicas. O que fizeram com o deputado Francisquini, uma aberração jurídica, assim, uma perseguição que ele sofreu, organizada por algumas dessas pessoas, para mandar recado para Bolsonaro. É como dizer o seguinte, olha, se alguém falar que o processo eleitoral
tem algum problema, é isso que vai acontecer. Você vai ser caçado, você vai ser preso. Isso acontece na Coreia do Norte, sabe? Isso acontece em Cuba. Qual a pauta do 7 de setembro de 2022? Liberdade total. O ano passado, o Supremo foi o alvo principal do 7 de setembro. 7 de setembro de 2021, o alvo foi principal Supremo Tribunal Federal. Neste ano, não foi Supremo Tribunal Federal. Ali era um problema pessoal, né, que o Alexandre de Moraes estava dando razão para essas pessoas irem para as ruas, né, porque estava perseguindo as pessoas à revelia da lei, à revelia da Constituição. E agora, esse ano, não tem dúvida que 7 de setembro de 2022 a pauta é liberdade. É liberdade de expressão, é liberdade de opinião, é liberdade de ir e vir, é liberdade, né, de você poder exercer a sua cidadania, que não está acontecendo hoje. Você pega um pulso importante. Você pode perguntar para qualquer parlamentar, se hoje, quando ele sobe na tribuna da Câmara ou aqui do Senado, se ele não mede as palavras para não se ver envolvido num inquérito de fake news, que é outra aberração jurídica. Um inquérito, do meu ponto de vista, é completamente nulo. Quer dizer, se um parlamentar que tem imunidade para falar está preocupado com o que ele vai dizer para não sofrer uma represália, uma covardia por parte do ministro Supremo, sim, isso não é normal. Sim. Eu acho que a imprensa peca muito nisso, uma parte da imprensa peca muito nisso, porque era preciso dar ênfase. Isso é um escândalo mundial. Isso é uma vergonha para o Brasil que está acontecendo aqui. Então, senador, eu acho que a palavra-chave do 7 de setembro deve ser liberdade. Então está sendo organizado... Sim, esses movimentos espontâneos a gente não tem controle, cara. Sim. Alguns acham que a gente está organizando, que a gente financia, não tem nada disso. A gente não gasta R$1, a gente não chama ninguém para a rua, as pessoas vão e o presidente Bolsonaro é convidado para ir, né, ou se sente na obrigação de ir, e comparece e é recebido, né, como um verdadeiro estadista que ele é. E ele irá às ruas provavelmente nesse 7 de setembro. Sim, acredito que sim, vai ter pela campanha, ele vai estar na rua. Então deve ser um movimento que vai ser muito forte em várias cidades do Brasil, em especial nas principais capitais. Não sei onde ele vai estar, mas eu não tenho dúvida que ele vai querer, né, ir para a rua no 7 de setembro. Ele falou ontem também que, de novo, né, que decisão do Supremo deu a entender que está prestes a não ser cumprida. Isso pode acontecer? O presidente Jair Bolsonaro pode não cumprir nos próximos meses alguma decisão do Supremo? Olha, algumas decisões são tão absurdas que realmente dá vontade de não cumprir. Mas só que ele já engoliu tanto sapo, ele já foi violentado tantas vezes com decisões completamente inconstitucionais, absurdas e ilegais, que eu não sei até quando ele vai aguentar. Eu até nem sei se essa pode ser a estratégia desses poucos ministros do Supremo, né, querer desestabilizar o presidente para ele cometer um ato como esse, né, e obviamente que ele não tem o apoio da imprensa de dar a sua versão, o Bolsonaro não tem esse apoio, é sempre colocado isso como uma guerra do Bolsonaro contra uma instituição, contra o Supremo Tribunal Federal. Eu, sinceramente, eu faço um esforço danado para que ele foque nas coisas importantes que o governo tem feito. São muitas conquistas, né? Eu acho que o comportamento e os resultados que nós estamos conseguindo nesse pós-pandemia, mesmo com uma guerra da Ucrânia com a Rússia em plena vigência, são milagrosos. Se tivessem condições normais de temperatura e pressão, o Brasil ia estar um país infinitamente melhor ainda do que já está hoje. Então, assim, eu torço, eu converso, mas chega uma hora também que eu não tenho mais o que fazer. Então, agora, sabe quando queima um diplomata? Eu estou me sentindo um diplomata queimado. Uhum. Porque quem vai tentar negociar entre as partes, tentar ajudar, acaba se tomando tiro toda hora também e descredibilizado. Então, acho difícil, eu não sei o que está na cabeça do presidente Bolsonaro nesse momento, mas é óbvio que ninguém aguenta, né, tanta intromissão ilegal e inconstitucional num trabalho sério que ele quer fazer. Eleitoralmente... mais ou menos a pergunta que eu fiz para o senhor no começo, mas o senhor expôs ali toda a sua visão. Eleitoralmente é jogo vamos dizer assim, essa blitz, vou chamar assim, contra o Supremo, até nas ruas, ou é mais jogo a economia real, a vida real, que é o que tem sido atribuído ao discurso principal da candidatura adversária. Em outras palavras, dá mais voto atacar o Supremo, criticar o Supremo, ou jogar com as necessidades reais ali da população, economia real, vida real. Só vou insistir aqui, não tem ataque ao Supremo, são divergências, né, são ali, né, uma irritação, né, uma insatisfação gigantesca com um ou outro ministro do Supremo, tá? Não é a instituição Suprema. E, mais uma vez, o presidente Bolsonaro, se ele tivesse preocupado com o voto, ele ia estar querendo agradar todo mundo, que era muito mais fácil para ele. O Bolsonaro está preocupado com o país, está preocupado com o futuro da nossa nação. Então, assim, não dá para você achar que é normal essas poucas pessoas do Supremo fazerem o que estão fazendo. Vão fazer isso até quando?
Eles estão corroendo a democracia. Eles estão atacando, esse sim, atacando a instituição Poder Executivo, atacando a instituição Poder Legislativo. Quando o ministro Barroso, por exemplo, vem para dentro do Congresso Nacional, quando está discutindo o projeto do voto impresso, e ele, como vamos dizer assim, uma parte interessada do Poder Judiciário, vem aqui para dentro para fazer uma espécie de lobby, ou pressão, ou ameaça, não sei o que é que ele veio fazer aqui, para cima da classe política, dizendo que não deve ser aprovado o voto impresso. Onde é que ele quer chegar? Por que essa resistência em dar transparência, em dar segurança para todo o processo eleitoral? É tão simples, gente, é tão simples. Vamos dar transparência. Mas parece que eles estão com medo, estão querendo esconder alguma coisa. E aí fica aqui o Bolsonaro, ele não está preocupado com o voto, ele está preocupado com a democracia. Porque isso é estupro a democracia de verdade, se estiver acontecendo. Então ele tem todo o direito, ele como chefe da nação, de alertar a população para esse grande perigo, esse grande risco à democracia que está sendo gerado, promovido ali, esse atrito desses poucos ministros do Supremo. Aí eu falo isso aqui, cara, para você com muita tristeza, porque eu tentei demais conversar com todos eles, explicar qual era o que estava na cabeça do Bolsonaro, que nunca teve, nunca teria ameaça, não tem ameaça nenhuma às instituições, à democracia por parte do presidente Bolsonaro. Só que, infelizmente, acho que essas pessoas que eu estava conversando estão sentindo o direito de se meterem na eleição, estão interferindo na eleição. Isso é uma realidade. Agora, senador, ele tem feito nesses discursos, né, deixado claro que em uma eventual derrota, ele contestará o resultado. Isso deve acontecer, na sua percepção? Eu acho que não vai acontecer, porque a gente vai ganhar, mesmo com essa tentativa aí de desestabilizar o governo a todo momento. Na minha cabeça, tudo que eu já vivi na política, tudo que eu converso com pessoas experientes, mais do que eu na política, o cenário é muito favorável para Bolsonaro. O ex-presidiário não começou nem a sofrer ainda os desgastes e a exposição que uma campanha eleitoral promove a qualquer candidato. Então, a parte da população que esqueceu tudo que ele roubou nesse país, tudo que a quadrilha dele assaltou no Brasil, todos os males que eles fizeram para a nossa nação, que a gente está pagando a conta até hoje, como no preço do combustível. Se não fosse a roubalheira do PT na Petrobras, né, comprando refinaria que não existe lá em Pasadena, não concluindo as obras do Comperj, que é o Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro, que era para ser uma grande refinaria. Nós hoje seríamos autônomos no refino do petróleo também, não só na exploração do petróleo. A gente estava sentindo quase nada essa crise mundial. Não, eu sei que então, isso tudo vai ser mostrado, sem dúvida alguma. As pessoas não sabem, não fazem a conexão ainda, e a gente vai mostrar que genocida não é o presidente Bolsonaro que deu vacina para quem quis tomar no Brasil. Genocida é o Lula, né, que quer abortar todo mundo, que é a favor que todo mundo que quiser abortar, aborte. Isso sim é matança de gente, não o presidente Bolsonaro querendo salvar vidas. Senador, eu sei que é difícil para o senhor, como coordenador da campanha, considerar a possibilidade de derrota. E daqui a pouco também a gente vai falar da possibilidade de um governo Bolsonaro 2, na sua visão, que seria. Mas a minha pergunta em caso de derrota, haverá contestação do resultado? Eu acho que ainda dá tempo, Caio, de uma coisa antes. Dá tempo do Tribunal Superior Eleitoral cumprir com a sua obrigação e garantir que todas as dúvidas que pairam ainda sejam sanadas. Para que chamam as Forças Armadas para participar de todo esse melhoramento, né? Toda essa melhora do processo eleitoral, e quando dá sugestões, eles não cumprem. Já está claro que a regra já está colocada, não vai mudar. Eu acho que não, e o presidente tem sinalizado que... Não, eu acho que está claro que a regra pode mudar. Eu acho que é o contrário. Eu acho que a regra tem que mudar. Até outubro? Até outubro tem que mudar. Não é a regra mudar, porque é coisa simples. Alguma... É coisa simples. O quê, por exemplo? Vamos fazer uma apuração paralela lá com Forças Armadas, OAB, todo mundo tendo acesso ao mesmo input de que vem dos TREs para fazer um processo de apuração, para a gente chegar exatamente no mesmo número todo mundo? Qual o custo disso? Zero. Qual a dificuldade disso? Zero. O senhor defende a apuração paralela, então? Tem que ter uma apuração à parte, porque o voto hoje você não consegue auditar. Isso os próprios técnicos falam impossível você auditar o voto. Assim, algumas medidas que foram tomadas pelo TSE já dificultam a questão da fraude, mas se a gente pode evoluir ainda mais, a gente resolver as vulnerabilidades que as Forças Armadas estão apontando que existem, para que resistir? Esse que é o questionamento. Então, assim, haverá alguma instabilidade após as eleições se a gente mantiver essa incerteza toda que está sendo promovida não pelo Bolsonaro, mas sim pelo TSE. Entendi. E o senhor acha que as Forças Armadas apoiariam o comandante-em-chefe, que é o presidente da República, em uma eventual contestação? Olha, não tem contestação, não tem golpe militar, não existe isso, cara.
está todo mundo querendo a mesma coisa, a democracia. Por que a resistência de incumprir a democracia com um processo eleitoral transparente e seguro? Então vocês estão invertendo a lógica. As Forças Armadas não são instituição de governo, são instituição de Estado. Eles sempre foram defensores da Constituição, são defensores da Constituição e continuarão sendo defensores da Constituição. Então não tem que ter esse medo, a gente tem que resolver um problema que hoje existe, uma desconfiança de quase 30% da população que não confia nas urnas eletrônicas. Não, o receio que tem aqui é de eventualmente acontecer o que aconteceu no Capitólio no 6 de janeiro, depois da derrota do Trump. Do Trump ter insuflado alguns apoiadores a invadir. Esse é um receio. O senhor não vê Sabe qual receio que essa possibilidade? O senhor acha que a possibilidade de invasão do Congresso Nacional Brasileiro, diante de um resultado eleitoral desfavorável ao presidente da República? O meu receio é a quadrilha do PT voltar para o Brasil e a gente se aproximar de Venezuela, Argentina, triste realidade de pessoas que estão passando fome nesses lugares fugindo para o Brasil, porque aqui é um país que tem oportunidades. Então, acho que o impacto do ex-presidiário, imagina a nossa imagem internacional, um cara que ficou preso por corrupção, continua respondendo por corrupção. E por que ele tem voto, senador, na sua percepção? Não tem voto, estou te falando, assim, é a minha percepção. Não, ele não tem zero, ele vai chegar com zero. Por isso que não dá liga ele ter 40% nessas pesquisas e ele ser tratado mal ou não ser recebido em lugar nenhum, ou só fazer evento fechado como ele faz. Não dá liga, isso é contra a realidade, isso está nos nossos olhos, a gente não pode ser cego com relação a isso. É por isso que a gente nunca considerou pesquisa para fazer estratégia de campanha e continuamos não considerando. Agora, a gente percebe com as que nós fazemos, algumas qualitativas, aonde são os nossos pontos de vulnerabilidade para a gente melhorar. Os pontos que nós somos mais fortes para poder, enfim, fazer a estratégia correta para divulgar esses pontos fortes para quem não conhece. Então, com relação a números, para a gente, pelo menos para mim, pesquisa não vale quase nada. E o que precisa a campanha agora, a estratégia principal? A gente está em junho, tem 4 meses aí, o que é fazer o quê? O senhor já deu uma pincelada aqui, mas qual que é o foco da campanha agora em termos de estratégia eleitoral? O foco da campanha, sem dúvida alguma, vai ser mostrar tudo de positivo que o governo Bolsonaro conseguiu levar para a população, evitou o caos na pandemia, essas coisas que eu acho que muita gente não sabe ainda, isso é importante as pessoas saberem, e obviamente ter uma campanha mais profissional do que foi em 2018, e para isso obviamente nós vamos precisar de recursos. Então uma outra coisa que agora a gente está olhando com bastante atenção é começar a buscar essas doações nesse momento para o partido, para que nós possamos organizar essa campanha, porque não vai ser só de presidente. Nós temos pelo menos aí 14 candidatos a governo do Estado do PL, nós temos 16 candidatos a Senado do PL, nós temos uma bancada de 78 deputados federais com mandato, e nós temos um fundo partidário que é calculado com base em 33 deputados, que foi a bancada do PL em 2018, nós temos deputados estaduais, quer dizer, é uma campanha que vai demandar muito mais recursos, e vai ter que ser uma campanha muito mais organizada, sintonizada, integrada entre todos os estados e esses nossos palanques que são muito fortes em vários estados. É mais uma coisa que me dá muita expectativa de que o Bolsonaro tem tudo para ganhar no primeiro turno. E o que seria um governo Bolsonaro 2? Olha, o governo Bolsonaro 2, eu acho que a população vai ter a oportunidade de ver como uma equipe que é montada com competência, com base na técnica ali, e já com esses 4 anos, que não deixam de ser um aprendizado, ninguém nasce sabendo ser presidente, ninguém nasce sabendo ser ministro, e sem pandemia, e sem corrupção, e sem a guerra da Ucrânia com a Rússia, impactando pelos combustíveis, o Brasil pode esperar que vai ser uma potência. Nós já chegamos ali nos top 10, entre as 10 economias maiores do mundo, há um tempo que a gente não estava, mesmo em plena pandemia, e eu não tenho dúvida que o Brasil, com o segundo mandato do presidente Bolsonaro, mantendo a mesma linha que ele está mantendo, elegendo uma bancada de senadores e deputados que estejam mais alinhadas ainda com o presidente Bolsonaro, vai ser geração de emprego na veia, vai ser obra para tudo quanto é lado, vai ser redução de índices de criminalidade, como já está acontecendo, vão continuar caindo, vão ser conclusões de obras que estavam paradas ali há 30, 40 anos, nós vamos finalmente conseguir entregar. As pessoas vão ver o Brasil novamente tendo uma malha ferroviária para escoar sua produção muito mais barata, enfim, gerando muito mais empregos, a produção aumentando. Eu não vejo outro cenário com o Bolsonaro, a não ser esse, tem tudo para dar certo. Vendeu seu peixe. Agora, o que seria o governo Lula 3? Não, o Lula 3 é só a gente olhar aqui para o lado, para a Venezuela, para a Argentina, o que está acontecendo, o que está acontecendo no Chile. São países onde a esquerda voltou ao poder, depois de 2018, e está levando a população à miséria, à fome,
né? As pessoas que estão tendo desabastecimento de combustível, desabastecimento de alimento, falta papel higiênico em lugares na Venezuela. E é isso que o ex-presidiário traz junto com o grupo dele, né, de legado de que ele fez. As pessoas podem escolher, vão querer botar de novo no Conselho da Petrobras Dilma, Zé Dirceu, Palocci, as pessoas que foram flagradas roubando a Petrobras, querem botar ele de novo lá de volta, botem e vão pagar o preço. A gente como continuar pegando dinheiro do brasileiro e financiando obra lá em Mariel, ao invés de financiar o metrô de Belo Horizonte. Mas temos fome no Brasil. Hoje saiu um mapa da fome, que mostrou um crescimento na curva de fome do Brasil, mais de 30 milhões de brasileiros passando fome. Olha, quem recebe R$400 por mês de Auxílio Brasil pode ter dificuldade, mas fome não passa. O presidente Bolsonaro zerou os impostos federais, né, que existem sobre arroz, feijão, zerou impostos de importações sobre os derivados do petróleo que vem para abastecer as nossas redes de postos. Quer dizer, o que está ao alcance dele ele está fazendo. Agora, mais uma vez, óbvio que tem pessoas que passam dificuldade, mas talvez por não terem ainda conseguido ter acesso a um programa social do governo que, sem dúvida alguma, ampararia essas pessoas, né? O ideal era um Auxílio Brasil maior? Olha, eu acho que o valor de R$400, a gente tem que fazer uma conta. R$400 é um valor, né, que pelo menos acho que dá para a pessoa não passar necessidade. Sim. Agora tem que fazer uma conta de chegada, quanto que o Estado aguenta, né, de dar um aumento nisso, e até que ponto também isso não vai desestimular, Caio, a pessoa a buscar um emprego formal. Porque às vezes, se você bota um valor de R$2.000 do Auxílio Brasil, ninguém vai querer trabalhar. Sim. Mas todo mundo quer preferir, né, não trabalhar e ter esse dinheiro em casa sem fazer esforço. Então é um cálculo, né, que tem que ser feito ali pela economia, mas eu acho que pelo dever de casa que o ministro Paulo Guedes fez e toda a equipe econômica fez, eu não tenho dúvida que no próximo ano a gente consegue não só aumentar o valor do Auxílio Brasil, como também consegue dar os devidos reajustes aos servidores públicos que merecem esse ajuste. O presidente Bolsonaro já tem, né, cobrado muito isso dos seus ministros, da própria estrutura de pré-campanha, porque é algo que gostaria de ter feito, né, em função do que aconteceu na pandemia, dos bilhões, centenas de bilhões que foram necessários que fossem gastos para combater os efeitos da pandemia. Ele não conseguiu dar um reajuste compatível com a importância do trabalho dos servidores públicos federais tiveram. Bolsonaro terminaria o mandato se não tivesse feito aliança com o Centrão? Eu acho que é o seguinte, ia fazer muito mal para o Brasil se ele não tivesse melhorado o diálogo com o parlamento. Tá? Porque não adianta, ninguém faz nada sozinho. É por isso que a gente faz já fizemos em 2018, acho que em 2022 vai ser muito presente isso, o eleitor escolhendo um candidato a presidente e votando num deputado ou num senador, como a gente está falando de legislativo, que esteja 100% alinhado com o candidato dele. Porque ninguém faz nada sem o parlamento. Isso é o papel da democracia. Então o parlamento não está aqui para desequilibrar a democracia, ele representa aqui a vontade popular que tem que ser respeitada. Então, se no começo havia uma pessoa ou outra ali no ministério que tinha uma certa ojeriza a falar de política, a receber político de uma forma republicana, obviamente que isso fez mal, isso atrapalhou, que acaba causando uma espécie, né, de revertério aqui, de que, olha, se o governo ele está achando que ele governa sozinho, nós somos o legislativo, eu fui eleito aqui, eu represento uma parte da população, tem que ser respeitado, e o parlamentar estava certo. Eu acho que o presidente fez muito bem ao fazer esse alinhamento, né, porque é mais uma demonstração de grande respeito à democracia que ele tem, porque ninguém faz nada se não tiver a maioria no parlamento. Virou refém do Centrão? Não virou refém, eu acho que qualquer pessoa que seja presidente da República tem que conversar com o poder legislativo. Isso não é virar refém, quer dizer, me fala uma fórmula aqui para você governar, um presidente governar sem precisar do Congresso. Então, quer dizer, querer colar pecha de refém no Bolsonaro, porque ele respeita a democracia e conversa com o parlamento, não acho uma coisa que dá para querer acusá-lo disso, né? Se não fosse assim, ele tinha que ser ditador. Se eu não tivesse conversa com o Congresso, ele tinha que ser ditador, coisa que ele não é. Senador, o senhor, ao longo dessa conversa, por várias vezes, o senhor cita o ex-presidiário, muita questão que foi um discurso que foi muito forte em 2018. O senhor acha que esse é o caminho para derrotar o PT? Esse é o caminho principal? É apontar a prisão do ex-presidente Lula, a Operação Lava Jato, o Mensalão? O senhor acha que esse é o caminho principal para derrotar? Olha, eu não sei se é o principal, mas sem dúvida alguma é um dos pilares, né, de mostrar a verdade sobre quem ele é, sobre a história dele, a quadrilha que o cerca, e não vai acontecer, né, mas se ele fosse eleito, ele traria de volta.
aqui para o Planalto. Eu tenho a convicção de que é uma das coisas que o brasileiro vai levar muito em consideração na hora de escolher o seu candidato a presidente, até por exclusão. Você óbvio, o eleitor vai comparar, que hoje o cenário real é o Bolsonaro versus o ex-presidiário. Na hora de o eleitor escolher, ele vai pesar isso. Pô, será que eu não vou ter vergonha de viajar, de olhar para fora, os outros países, olhando aqui para o Brasil e saber que nós temos um presidente da República que foi preso por corrupção e que continua respondendo por corrupção, que afundou o nosso país? Acho que isso vai ser uma coisa muito importante, sem falar, obviamente, em outras questões, em pautas importantes, que para nós são muito importantes, né, como a pauta da família, a questão de ser contra o aborto, contra a legalização das drogas. Isso aí vai ser sempre um assunto que, sem dúvida alguma, tem que estar em evidência, porque o eleitor tem o direito de conhecer aquilo que o candidato defende e faria caso fosse eleito. Seu irmão Carlos criticou o programa de TV ali, as inserções do PL. O senhor concorda com as críticas dele? Olha, para mim as inserções do partido foram perfeitas. Isso foi fruto de muito trabalho, muito estudo, não foi um machismo. Eu acredito que é importante que as pessoas que já conhecem Bolsonaro, elas, obviamente, já conhecem, já declaram o voto nele, elas têm um certo grau de fidelidade. Agora, aquelas pessoas que são contaminadas por distorções, né, por acusações falsas, por mentiras em relação a Bolsonaro, precisam conhecer quem ele é de verdade. E ele é aquilo que está na propaganda. Uma pessoa que conversa, uma pessoa que cuida do país, né, com um altíssimo, elevadíssimo grau de patriotismo, é aquilo que ele fala com relação aos pais para cuidarem de seus filhos. Né? O presidente tem isso, que ele quer cuidar da população como se estivesse cuidando dos filhos dele, que ele quer cuidar bem. Essa questão, essa pauta dos jovens, algumas coisas do programa que ele fez lá com as mulheres, eu acho muito importante, que também está na propaganda do PL, mostrando esse lado humano que ele tem. Ele é um cara super sensível, um cara de coração aberto, acho que por isso até que ele é tão atacado por algumas pessoas que fazem isso covardemente. Então é uma virtude dele que a população precisa conhecer, e eu acredito que esse meio da régua de eleitores, vamos dizer assim, esse meio pode se sensibilizar sim, ao começar a conhecer o Bolsonaro de verdade, né, sem essas distorções com a parte da mídia todo dia tenta colar nele. Então, acho que foi muito positivo. A gente vai ter o resultado daqui a pouco, a gente vai fazer nossas medições também. Tá? Mas pelo menos no boca a boca, o retorno, o feedback que nós tivemos dessas propagandas foram 99,9% favoráveis. E por que seu irmão criticou? Não sei se é porque, né, ele acredita ali que a gente não... Ele luta muito para que o Bolsonaro não perca a essência dele. Isso é uma coisa importantíssima, ele faz muito bem. Só que a gente está olhando aqui, esse eleitor ele está tomando conta, a gente está olhando para o outro eleitor. Então não é um trabalho antagônico, é um trabalho complementar. Mas você discorda do Carlos nisso? Eu acho que a propaganda foi muito favorável, foi na linha certa, né, foi bastante elogiada, tanto é que não foi criticada pela imprensa. Se tivesse sido uma propaganda ruim, acho que teria sido criticada pela imprensa. Tem essa questão na campanha de vocês, né, da profissionalização de 2022 versus, que eu acho que é a sua linha, e a do Valdemar da Costa Neto, e a do Ciro Nogueira, versus a linha vitoriosa de 18 que o Carlos Bolsonaro, seu irmão, capitaneou. Tem esse choque interno, tem esse debate interno, e quem vai prevalecer nisso? Qual linha vai prevalecer? A profissionalização de 22 ou a intuição de 2018? Vão ser as duas coisas, não vai ter choque. Não, mas o Carlos foi a público. Eu falei, criticar. são coisas complementares, né? Coisas complementares. A campanha 18, nós no PSL tínhamos 7 segundos de televisão e 0 de orçamento para fazer campanha. Nada. O presidente Bolsonaro foi eleito. Óbvio que agora a gente tem que mostrar o que a gente fez. Nós, agora, com toda a dinâmica que foi feita ao longo desses 3 anos e meio, as alianças políticas que foram feitas, os acordos que foram feitos em cada estado, isso compromete o presidente da República a estar construindo palanques em todos os estados, palanques fortes, com estratégia partidária, com estratégia política, com estratégia de campanha. E óbvio que isso precisa necessariamente de muito mais recursos, de muito mais profissionalismo. Porque as pessoas agora vão querer atacar as ações do governo, que foram boas para o povo brasileiro, como se tivessem sido ruins, como se tivessem sido insuficientes. Então toda essa guerra, essa guerra de narrativa, essas fake news que nós somos atacados o tempo inteiro, apesar de quererem rotular a gente como promotores de fake news, na verdade é o contrário, nós somos vítimas o tempo inteiro disso.
Isso vai demandar uma estrutura muito maior, um profissionalismo muito maior. Você imagina, vão ter a campanha de presidente, mas vão ser mais 27 unidades da federação, onde a gente vai estar disputando a eleição junto com os candidatos lá. Na de 2018 não foi assim, cara. Foi praticamente a gente sozinho usando um pau de selfie com o telefone fazendo live. A gente não gastava nem com papel fazer santinho, porque as pessoas mesmo já faziam por conta própria, sem nosso conhecimento, santinho, adesivo, quer dizer, a coisa foi uma onda que eu acho que vai acontecer de novo em 2022, numa eleição polarizada como essa. Então, assim, eu vejo um lado bom das pesquisas estarem colocando, de uma forma, do meu ponto de vista, errado, o Lula na frente, que tira o nosso pessoal cada vez mais na zona de conforto. E isso é bom, porque se fosse o contrário, muitos já poderiam estar descansados, já ganhando, vão ficar de salto alto, como eu acho que está acontecendo do lado de lá, do lado do mal. Aqui do lado do bem, do lado do Bolsonaro, eu acho que isso serve de motivação para todos nós, para cada dia trabalhar como se fosse o último, para levar informação real para a população, para convencer a população de como vai ser bom, né, com o Bolsonaro e como vai ser péssimo, vai ser o fim do mundo para o Brasil se for com um ex-presidiário. Agora, eu imagino que para vocês, para a linha política de vocês, para a carreira até do presidente Jair Bolsonaro, tudo que ele já falou enquanto deputado, tudo que vocês, a condução toda de vocês, uma derrota para o Lula seria um vexame, né? Seria inaceitável para vocês. Não é questão de ser inaceitável. Se for no voto, tá bonito. Nossa preocupação é só essa. A gente quer ganhar no voto, a gente não quer perder na mão grande. Esse que é o ponto importante. Agora, se acontecer do Lula sentar naquela cadeira do outro lado da praça aqui novamente, eu só vou ter a lamentar e lá na frente vou ter o discurso, vou ter a oportunidade de falar que nós avisamos. Então não é difícil prever que o Brasil vai entrar num caos se essa quadrilha voltar para o poder. O senhor não acha que tem uma contradição, talvez, na sua fala, com todo respeito? Não, fica à vontade. De apontar o presidiário Lula, as condenações, o mensalão e petrolão, sendo que foi no governo do presidente Jair Bolsonaro que a Lava Jato acabou, foi no governo do presidente Jair Bolsonaro que o juiz símbolo da Lava Jato foi demitido, praticamente, né, escorraçado. Não tem uma contradição aí? Contradição zero. Sim, contradição tem. zero. Todo mundo viu que, assim, eu acho que quem soltou o Lula foi o Moro. Quem soltou o Lula foi o Moro. Porque não precisava fazer malabarismo jurídico, combinar prova com o Ministério Público para condenar alguém que tinha uma cacetada de prova. Quem soltou o Lula foi o Supremo. Não, mas foi por causa do Moro. Se o Moro tivesse feito a investigação bonitinha lá, tivesse julgado de uma forma imparcial, o Lula estava preso até hoje. Não precisava fazer qualquer tipo de perseguição, porque esse era um réu confesso. Só com a Petrobras já foram recuperados mais de 6 bilhões de reais de roubalheira. Na semana passada, o Tribunal de Contas da União, citando um ex-gerente da Petrobras, cara, gerente, não é um diretor, um presidente, não, um gerente, um terceiro escalão, a devolver quase R$1 milhão. Não, quase R$1 bilhão, melhor dizendo. Que foi o Renato Duque, se não me engano. Quer dizer, as provas estão aí que o Estado, que a Petrobras foi assaltada. Quer dizer, não precisava ter feito malabarismo nenhum. Agora, eu fico assim, com o que o Supremo fez foi reconhecer essas ilegalidades. Aí, infelizmente, o resultado prático foi esse daqui. Sim. Então, assim, eu acho que o governo não tem nenhuma contradição com relação a isso, porque nós aumentamos a quantidade, né, de buscas e apreensões, de prisões feitas, quantidade de materiais que foram apreendidos, de drogas, armas. O governo continua combatendo a corrupção, só que é o seguinte, a Polícia Federal, ela tem a sua autonomia para fazer as investigações. Agora, se há uma diminuição na quantidade de, por exemplo, políticos ou membros do governo, do Poder Executivo sendo investigados por alguma coisa, no meu ponto de vista é porque o governo Bolsonaro não deu motivos para isso. Uhum. Se tivessem cometido algum crime, se foram suspeitos de algum crime, estariam sendo investigados. Mas só que eu falo o seguinte, né, que ali o comandante, a tropa é o reflexo do seu comandante. Então, quando o presidente Bolsonaro dá o exemplo de que tem que fazer a coisa séria, todo mundo replica isso para baixo. Pode ter, como o próprio presidente Bolsonaro fala, pode ter situações isoladas, podem, mas que não foram descobertas ainda. Se forem descobertas, nós vamos ser o primeiro a fazer com que as investigações vão a fundo e puna quem tiver culpa. Mas o senhor não acha que foi no governo Bolsonaro que a Lava Jato foi enterrada? Eu acho que não foi no governo Bolsonaro. Eu acho que as consequências dos julgamentos, quando chegou no judiciário, foi no período do nosso governo. Mas só que, repito, se o Moro não tivesse feito as trapalhadas que ele fez, o judiciário não ia ter motivo formal, técnico,
durante o processo para o Lula estar solto hoje. Mas assim, ele volta para estaca zero, continua sendo investigado em várias das acusações que ele vinha sofrendo. Então acho que é questão de tempo ele ser condenado novamente. Senador, o presidente sempre fala de um certo receio, possibilidade de ser preso. Em discursos ele mesmo coloca. Ele tem esse medo? Na verdade, Caio, ele faz um comparativo com o que está acontecendo em outros países. Se não me engano, é na Colômbia agora. O ex-presidente está preso por quê? Atos antidemocráticos. Eu só tenho que checar se o país é esse mesmo, que eu não lembro agora. Quer dizer, mas a gente percebe que há quando um governo com o perfil do governo da esquerda, como o PT, volta ao poder, eles querem vingança. Então, prender alguém, um ex-presidente, por atos antidemocráticos, tem alguma similaridade com o que está acontecendo aqui no Brasil ou não tem? Assim, óbvio que ele fala isso, olha, na covardia, porque ele sabe que não fez nada de errado, ele sabe que é uma pessoa correta e que nunca cometeu nenhum crime. Se acontecer, vai ser com uma espécie de perseguição como essa. Então ele fala, nunca vão me prender, porque vão tentar se acontecer. Vão tentar com a coisa mais esdrúxula que você possa imaginar. Como um negócio de fake news. Você prender alguém por fake news é o cúmulo da Mas ele já falou isso para ti? Não, ele fala publicamente, cara. Ele fala publicamente que ele não vai aceitar ser alvo de uma covardia. Não, mas é um receio que ele tem de ser preso depois, se ele perder a eleição? Ele fala que ele nunca vai ser preso. Por que ele fala isso? Eu não sei, tem que perguntar para ele. Preso, ele não vai ser, porque primeiro que ele não deu motivo, e segundo que para prender ele vão ter que chegar perto dele. E aí, numa covardia como essa, eu acho que vão ter dificuldade de executar uma ordem ilegal, inconstitucional e absurda e surreal como essa. É aquilo, se tivesse feito algo errado, pô, errei, vamos lá, vou cumprir a lei, mas não é o caso. Então ele fala nesse aspecto, de existir uma ruptura tamanha da democracia, como está acontecendo em países aqui na América do Sul, é que ele não vai se sujeitar a uma humilhação como essa sem ter feito nada de errado. E o que significa isso, quando ele fala isso? Aí tem que perguntar para ele, mas certamente a gente vai trabalhar para que isso não chegue ao ponto, porque o povo brasileiro tem a convicção que não vai deixar essa quadrilha voltar ao comando do país para assaltar como eles estavam assaltando. Ele, 1º de janeiro do ano que vem, se ele ganhar, ele vai estar aqui no Palácio do Planalto, tomando posse, você vai estar lá. Acho que passou para o dia 6 de janeiro, se não me engano. Já passou? Toma. Mudou a data para facilitar o Réveillon ali. Na hipótese oposta, para onde, o que ele faria, o senhor acha? Se ele não fosse reeleito? Se ele não for reeleito. Olha, eu não tenho ideia do que ele vai fazer. Vai lá para o Rio de Janeiro? Mas ele sempre falava, fora do país. Se vocês querem um ladrão de volta aqui no comando, eu vou para a praia tomar água de coco e vocês aí aguentem o que eu avisei que ia acontecer. Pode ir para fora do país, o senhor acha? Eu não acredito que não. Ele é uma pessoa muito de hábitos muito simples, ele tem uma vinculação muito grande ali com a região dele ali em São Paulo, Vale do Ribeiro, onde ele nasceu. Ele gosta muito do Rio de Janeiro. Tem lá uma casinha numa vila de pescador chamada Vila Histórica de Mambucaba, no Rio, onde ele sempre gostou muito de passar, de descansar. Eu acredito que seria nessa linha, né? Mas independente disso, a gente vai trabalhar para que o presidente Bolsonaro continue mais 4 anos trabalhando pelo Brasil. Paulo Guedes fica no segundo mandato? Olha, a minha vontade, pelo menos, acredito que a do presidente também, é que sim. Eu acho o Paulo Guedes um gênio, uma pessoa que, se não a principal, uma das principais responsáveis pelo Brasil conseguir sair tão rápido desses efeitos maléficos da pandemia, de estar conseguindo as soluções agora para a redução do preço do combustível, de criar aqui um ambiente de liberdade econômica no país que está permitindo, por exemplo, que nós já tenhamos 1 trilhão contratados em infraestrutura, em obras pelos próximos 10 anos. Então isso tudo é resultado de muito trabalho, muita dedicação e é uma comprovação de que o ministro Paulo Guedes é uma pessoa que é referência em todo o mundo. É um grande case para ser considerado para o resto da história do Brasil, porque se não fosse pela competência dele, da equipe dele, o Brasil agora podia estar um caos. O Brasil não teria um Auxílio Brasil de R$400, não teríamos auxílio emergencial de R$600 como foi na pandemia, nós não teríamos as vacinas para todos os brasileiros que quiseram se vacinar, enfim, não teremos ali enxugado as despesas para permitir que nós tivéssemos dinheiro para bancar isso tudo, como é o caso da reforma da Previdência, nós não teremos a independência do Banco Central, que dificulta que um regime autoritário possa interferir diretamente na economia, eles mexem lá com o câmbio. Então, assim, eu acho que ele tem só muitos gols de placa para se orgulhar de ter feito. E, obviamente, é um processo de amadurecimento também. O Paulo Guedes não nasceu ministro da Economia. Ele estava no mercado privado. E nesses 4 anos, esses 3 anos e meio, melhor dizendo, eu acho que ele teve uma maturidade política também, que é importante. Um ministro de Estado ter essa percepção política, que só agregou ainda mais esse currículo vasto e exemplar que ele tem. Olhando em retrospecto, o que vocês fizeram nesse primeiro mandato que vocês não fariam no segundo mandato?
nós não faríamos no segundo mandato, eu acho que é isso, como foi logo no começo do governo, a pessoa que era responsável pela pasta aí de comunicação, achar que as coisas importantes que o governo fez, aqueles serviços essenciais que deveriam ser divulgados à população em TV aberta, em TV fechada, em rádio, em anúncios também na internet, ele achar que não precisava gastar nada com isso, que só as redes sociais espontaneamente seriam suficientes para divulgar às pessoas as coisas importantes que o governo federal faz para a população. Eu te dou um exemplo aqui, até aproveito o espaço, a questão do FIES. Nós temos ali mais de 2 milhões de estudantes que estão na condição de serem beneficiados por esse programa do governo, que anistia em até 92% a multa que eles têm. Apenas menos de 100 mil pessoas até hoje procuraram o Banco do Brasil ou a Caixa para fazerem essa renegociação. Então estão devendo, podiam nem estar mais devendo, só que eu tenho certeza que muitos nem sabem que existe esse programa. Quer dizer, foi ali um problema de comunicação, e hoje, no 4º ano de governo, em função da legislação, não existem muitos recursos para investir em propaganda a mais. Então acho que uma coisa que eu não faria seria cortar de uma forma tão drástica esses recursos que são para informar a população aquilo que o governo faz e que ela possa, porventura, se beneficiar. Tá, senador, eu vou te fazer uma última pergunta sobre um caso triste, específico, lá dos 2 desaparecidos na Amazônia. Qual que é a sua avaliação, como que o governo está enxergando isso e se o governo é uma prioridade para o governo encontrar essas 2 pessoas, dentre eles um jornalista, né? Um jornalista que eu saiba, todas as autoridades do nosso governo federal, de Forças Armadas que conhecem bem a região, de Polícia Federal, estão trabalhando ali diuturnamente. Mas, enfim, a gente fica na torcida aqui, que eles apareçam aí sãos e salvos. A cada dia que passa é um drama a mais. O governo está 100% empenhado nisso. Agora, eu não conheço a região. Muitos falam que é uma região problemática, ela é muito primitiva, muito selvagem, enfim, que podem encontrar ali situações muito hostis à vida deles, né? Então, estamos aguardando que eles surjam o mais rápido possível com vida. Isso não pode atrapalhar um pouco a imagem do país, eu digo, caso seja o pior ali que aconteceu com eles? Mas como é que vai responsabilizar um governo por alguém sofrer um desaparecimento? Não, eu digo país, o Brasil. Mas assim, a gente tem que esperar ver o que vai acontecer, cara. Eu não sei exatamente qual vai ser o desfecho disso, ninguém sabe, só Deus sabe. Mas eu não acredito que isso impacte na imagem do governo. O governo está fazendo todo o esforço necessário para que a situação tenha um encerramento mais positivo, né, saudável possível. Então, eu não acredito que isso vai impactar a imagem do governo, não. Tá bem, muito obrigado, viu, senador? Eu que agradeço a oportunidade de falar com os telespectadores aí da CNN. Até uma próxima, se Deus quiser. Obrigado.